No interior do Maranhão, onde a palavra de um homem vale mais que qualquer lei escrita, uma acusação sobre uma galinha roubada desencadeou um dos massacres familiares mais brutais que o norte e nordeste brasileiro já testemunhou. 13 pessoas mortas, primos contra primos. Sangue do mesmo sangue derramado na terra vermelha do Cerrado Maranhense. Esta é a história real de como a honra ferida e a sede de vingança transformaram uma comunidade pacata em campo de extermínio no ano de 1998. O município de Colinas, no sul do Maranhão, vivia sob o calor escaldante que rachava o solo e endurecia os corações dos homens. Em 1998, o Brasil respirava os primeiros anos do Plano Real, mas nas regiões mais distantes da capital São Luís, a modernidade ainda não havia chegado de verdade. Ali, duas famílias viviam lado a lado há 3 gerações, os Ferreira e os Almeida, sobrenomes que carregavam décadas de história compartilhada, casamentos cruzados e pequenas desavenças que fermentavam silenciosamente sob a superfície da convivência forçada. As casas de alvenaria simples se espalhavam pela zona rural de Colinas, separadas por cercas de madeira e plantações de arroz e mandioca que mal sustentavam as famílias. O gado magro pastava em terras compartilhadas desde os tempos dos avós, e os animais de pequeno porte, galinhas, patos, porcos e cabras, representavam a única riqueza real dessas famílias que sobreviviam com menos de R$ 200 por mês. Cada animal tinha valor inestimável, cada galinha poedeira era patrimônio familiar, cada frango era investimento para o futuro. A perda de um único animal podia significar semanas sem proteína na mesa, crianças passando fome, dívidas acumuladas no armazém local. Raimundo Ferreira, 49 anos, era o patriarca de sua família. Homem de estatura mediana, corpo marcado pelo trabalho duro na roça, mãos calejadas que nunca recuaram diante de desafio. Criara seus 6 filhos com disciplina militar, ensinando desde cedo que a honra da família Ferreira não se negocia, não se vende e certamente não se deixa pisotear por ninguém. Seus filhos homens, Carlos, 26 anos, Eduardo, 24 e Roberto, 21, herdaram do pai não apenas as poucas terras que a família possuía, mas também o temperamento explosivo e o orgulho inflexível que caracterizava os Ferreira há gerações. Do outro lado da cerca divisória, separados por meros 100 metros de distância, viviam os Almeida. Sebastião Almeida, 46 anos, comandava sua prole com autoridade similar à de Raimundo. Seus 4 filhos e 2 sobrinhos que moravam em sua propriedade desde pequenos, quando ficaram órfãos, formavam uma força de trabalho unida e também um grupo sempre pronto para defender o nome Almeida de qualquer ofensa, real ou imaginária. As duas famílias compartilhavam muito mais do que cercas e pastagens. Laços matrimoniais entrelaçavam os clãs desde a geração dos bisavós. Primos se casavam com primas em uniões arranjadas pelas famílias. Cunhados trabalhavam lado a lado nas roças durante as safras de arroz. E os mais velhos ainda se lembravam com nostalgia de quando todos participavam das mesmas festas juninas, das mesmas novenas, dos mesmos mutirões para construir casas ou limpar estradas vicinais. Mas essa harmonia superficial escondia rachaduras profundas que se formavam lentamente ao longo dos anos. A tensão entre as famílias começara anos antes, em pequenas desavenças aparentemente insignificantes sobre limites exatos de propriedade, sobre animais que atravessavam cercas e pastavam em terreno alheio, sobre o uso de caminhos que cortavam as propriedades. Em 1995, um desentendimento sério sobre o uso de uma nascente de água, recurso precioso durante os meses secos do ano, quase resultou em violência física entre Carlos Ferreira e Miguel Almeida, primos de segundo grau. Os ânimos foram acalmados pela intervenção dos patriarcas e de alguns parentes mais velhos, que ainda tinham autoridade moral sobre os mais jovens. Mas o ressentimento permaneceu latente,
fermentando silenciosamente como uma ferida maltratada que nunca cicatriza completamente. Julho de 1998 trouxe consigo o calor sufocante e a secura característica do inverno maranhense, quando as chuvas cessam completamente e a vegetação do cerrado fica amarelada e ressecada. Foi nesse clima tenso, com os ânimos já abalados pela escassez de água e pela dificuldade crescente de manter as plantações vivas, que o estopim da tragédia estava prestes a ser aceso. Uma simples galinha caipira, animal que valia 2 semanas de economia familiar e era peça fundamental na alimentação das crianças, desapareceria do galinheiro dos Ferreira e mudaria para sempre o destino de dezenas de pessoas que nem imaginavam que suas vidas estavam prestes a se transformar em pesadelo. Na manhã clara do dia 18 de julho de 1998, um sábado como qualquer outro, Raimundo Ferreira descobriu que sua melhor galinha poedeira havia desaparecido do galinheiro durante a noite. O animal era especial, de raça caipira legítima, botava um ovo por dia sem falhar e tinha custado o equivalente a 3 dias de trabalho na roça do vizinho. A galinha representava não apenas valor econômico, mas também status, pois fora comprada na Feira de Imperatriz, cidade maior a 50 quilômetros de distância, e era considerada uma das melhores aves da região. Carlos Ferreira, o filho mais velho, saiu imediatamente para procurar a galinha pelas propriedades vizinhas, seguindo os rastros que levavam em direção à cerca que separava os terrenos dos Ferreira e dos Almeida. Por volta das 9h30 da manhã, Carlos avistou movimentação estranha no quintal dos Almeida. Aproximou-se pela cerca, escondendo-se atrás de arbustos de capim colonião e, segundo seu relato posterior dado à polícia, viu algo que confirmou todas as suas suspeitas mais sombrias. Um grupo de pessoas ao redor de um fogueiro improvisado no fundo do terreiro e o que parecia ser penas de galinha espalhadas pelo chão. Sem verificar com mais cuidado se realmente era a galinha de sua família, sem perguntar ou investigar mais a fundo, Carlos voltou correndo para casa com o coração martelando no peito e a certeza absoluta de que fora vítima de roubo. Raimundo Ferreira estava sentado à sombra da pequena varanda de sua casa, consertando uma ferramenta de trabalho, quando o filho chegou ofegante, suado e visivelmente alterado. As palavras que saíram da boca de Carlos naquela manhã ensolarada desencadeariam uma sequência irreversível de eventos que transformaria aquele pedaço pacato do interior maranhense em cenário de horror. Pai, os Almeida roubaram nossa galinha. Vi com meus próprios olhos eles depenando o bicho lá no quintal deles. Raimundo levantou-se devagar, deixando a ferramenta cair no chão de terra batida. Seu rosto endureceu imediatamente. As rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. A mandíbula travou numa expressão de fúria contida que seus filhos conheciam bem e temiam desde pequenos. Chamou os outros 2 filhos, Eduardo e Roberto, e mais 3 sobrinhos que trabalhavam na propriedade e moravam numa casa anexa. O grupo de 6 homens se armou rapidamente com espingardas de caça velhas, facões afiados que usavam para limpar roça e um revólver calibre 38 antigo que Raimundo guardava há anos numa caixa de madeira, herança de seu próprio pai. Não houve conversa detalhada, não houve tentativa séria de confirmação dos fatos, não houve ponderação sobre as consequências. A lógica do interior do Maranhão, assim como em muitas regiões rurais do Brasil, operava em códigos antigos, não escritos, mas profundamente arraigados na cultura local. Uma ofensa à propriedade era considerada uma ofensa direta à honra masculina, e honra ofendida se lavava tradicionalmente com sangue, não com palavras ou processos judiciais que nunca chegavam até ali mesmo. Raimundo reuniu seus homens do terreiro empoeirado em frente à casa e disse apenas, com voz baixa, mas carregada de determinação inabalável: vamos cobrar o que é nosso. Hoje, os Almeida vão aprender que Ferreira não é família de ladrão que fica sem resposta.
A caminhada até a propriedade dos Almeida levou exatos 12 minutos por uma trilha de terra que cortava um pequeno pasto compartilhado. O sol estava a pino quando 6 homens armados atravessaram a porteira de madeira que marcava o limite da propriedade alheia. Nenhum deles imaginava naquele momento que estava dando o primeiro passo de uma guerra familiar que duraria semanas inteiras e deixaria pilhas de corpos pelo caminho, destruindo completamente 2 famílias que um dia foram unidas por laços de sangue e casamento. Sebastião Almeida estava no curral improvisado ao lado da casa, alimentando 2 vacas leiteiras que a família possuía, quando viu os Ferreira se aproximarem em formação. Reconheceu imediatamente a postura inconfundível de homens armados e prontos para o confronto violento, o jeito de andar, as armas parcialmente escondidas, mas visíveis, a expressão nos rostos. Gritou desesperadamente para os filhos que estavam dentro de casa, alertando sobre o perigo iminente, mas o aviso chegou tarde demais para evitar o que estava prestes a acontecer. O que aconteceu nos minutos seguintes transformou aquela manhã de sábado, aparentemente comum no início do massacre mais brutal da história recente do sul do Maranhão. Os Ferreira já estavam a menos de 40 metros da casa principal quando Raimundo levantou o revólver velho que segurava na mão direita. O primeiro tiro da guerra ecoou pelo interior maranhense às 10h17 daquela manhã de sábado, 18 de julho. A bala passou raspando perigosamente em Sebastião Almeida, que se abaixou por puro reflexo de sobrevivência, e atingiu em cheio o tronco grosso de um cajueiro centenário que ficava atrás do curral. Sebastião correu agachado em direção à casa, gritando com todas as forças para que os filhos pegassem as armas de caça que a família mantinha para proteção contra animais selvagens e eventuais ladrões. O que se seguiu foi um tiroteio caótico e ensurdecedor que durou aproximadamente 15 minutos intermináveis. Os Ferreira se espalharam pelo terreiro, usando muros baixos de contenção de terra, troncos de árvores antigas e até mesmo o curral de madeira como proteção improvisada contra os tiros que começaram a vir de dentro da casa de alvenaria. De dentro da construção simples, os Almeida responderam desesperadamente ao fogo inimigo, com tiros de espingarda carregada com chumbo grosso que estilhaçavam telhas de barro, levantavam nuvens espessas de poeira vermelha e arrancavam lascas de madeira das estruturas. O interior do Maranhão, antes absolutamente silencioso, exceto pelos sons naturais de pássaros e cigarras, agora ecoava com o barulho absolutamente ensurdecedor da guerra que acabava de começar entre 2 famílias que compartilhavam sangue. O tiroteio se intensificava perigosamente a cada minuto que passava, com ambos os lados gastando munição preciosa e escassa. Marcelo Almeida, 18 anos, sobrinho órfão de Sebastião, que morava com a família desde os 7 anos de idade, tentou atravessar correndo o quintal aberto para buscar mais munição que estava guardada num pequeno depósito nos fundos da propriedade. Um tiro certeiro de espingarda calibre 12 o atingiu em cheio no peito, perfurando o pulmão e causando hemorragia interna maciça. Marcelo caiu de bruços na terra vermelha, característica da região, e seu sangue começou rapidamente a formar uma poça escura que se misturava à poeira seca do chão. A morte brutal de Marcelo mudou completamente a natureza do confronto que estava acontecendo. O que começara como uma cobrança violenta por uma suposta ofensa à propriedade transformou-se instantaneamente em guerra total de extermínio sem quartel. Paulo Almeida, 27 anos, irmão mais velho de Sebastião e pai do jovem Marcelo, que acabara de ser morto a tiros, viu o filho cair pela fresta estreita da janela da frente da casa. Seu grito de dor indescritível e raiva absoluta perfurou até mesmo o barulho ensurdecedor dos tiros contínuos. "Mataram meu menino! Mataram meu menino!" Esse grito desesperado ecoaria na memória de todos os sobreviventes para sempre. Paulo Almeida saiu pela porta estreita dos fundos da casa. Contornou rapidamente a construção, mantendo-se agachado e protegido,
e conseguiu se posicionar estrategicamente atrás de um antigo chiqueiro de porcos abandonado que oferecia proteção razoável. Daquela posição elevada, tinha ângulo de tiro direto e desimpedido para o local onde Carlos Ferreira, filho mais velho de Raimundo, se escondia atrás de um monte de lenha empilhada. Paulo esperou pacientemente o momento certo, controlando a respiração e a raiva que fervia dentro dele, e quando Carlos se expôs por alguns segundos para recarregar sua espingarda velha, disparou com precisão mortal. Carlos Ferreira foi atingido gravemente no abdômen, a bala perfurando intestinos e causando sangramento interno severo. Caiu pesadamente para trás, largando a arma no chão e levando as mãos instintivamente à barriga, de onde o sangue jorrava copiosamente entre os dedos. Eduardo Ferreira, seu irmão 2 anos mais novo, arrastou Carlos para trás do muro de proteção com dificuldade, mas já podia ver claramente, pelos ferimentos expostos, que o dano era extremamente grave e provavelmente fatal, sem atendimento médico urgente. Carlos gemia alto de dor insuportável, tentando inutilmente conter a hemorragia abundante com as próprias mãos, enquanto seu rosto empalidecia rapidamente pela perda de sangue. Raimundo Ferreira percebeu imediatamente que seu filho primogênito estava gravemente ferido e sangrando até a morte. Gritou desesperadamente para os outros homens que o acompanhavam: "Recuem agora! Vamos levar o Carlos para o hospital! Mas isso aqui não vai ficar assim, não!" Os Ferreira se retiraram rapidamente do local do confronto, carregando Carlos com extrema dificuldade, pois o rapaz era pesado e estava cada vez mais fraco pela perda contínua de sangue. Deixaram um rastro vermelho pelo caminho de volta. Entraram todos apertados no caminhão velho, Ford, que estava estacionado na beira da estrada vicinal, e partiram em disparada, levantando nuvem de poeira em direção à cidade de Colinas. Carlos Ferreira não resistiu aos ferimentos graves que sofrera. Morreu no banco traseiro sujo do caminhão antes mesmo de chegarem ao pequeno hospital municipal de Colinas, que ficava a 19 quilômetros dali, por estrada de terra esburacada. Raimundo olhou longamente para o corpo sem vida do filho mais velho, o rosto endurecido pela dor lancinante da perda e pela fúria assassina que tomava conta de cada fibra de seu ser, e pronunciou em voz baixa, mas firme, as palavras que condenariam dezenas de pessoas inocentes à morte violenta: "Vou acabar com a raça dos Almeida até o último homem. Cada um deles vai pagar caro pelo sangue do meu filho." Naquela tarde quente de sábado, enquanto o corpo de Carlos Ferreira era preparado para o velório na própria casa da família, segundo a tradição local, Raimundo percorreu metodicamente as casas de todos os parentes próximos e distantes, primos que moravam a quilômetros de distância, sobrinhos, cunhados, compadres, todos foram pessoalmente chamados e convocados para o que Raimundo chamava sombriamente de o acerto final de contas com os Almeida. A cada casa que visitava naquela tarde de luto, repetia a mesma história com pequenas variações, sempre aumentando os detalhes para enfurecer mais os ouvintes. Os Almeida haviam roubado descaradamente sua melhor galinha. Depois, haviam matado covardemente seu filho mais velho Carlos a tiros, e agora pagariam um preço altíssimo com a própria extinção completa de sua linhagem maldita. Até o anoitecer daquele sábado trágico, mais de 12 homens armados se reuniram solenemente no terreiro empoeirado da casa dos Ferreira. Alguns traziam espingardas enferrujadas de caça. Outros traziam facões longos afiados como navalhas, revólveres antigos de diversos calibres. A sede incontrolável de vingança era absolutamente palpável no ar quente e úmido da noite que caía sobre o interior maranhense. A guerra entre as famílias estava apenas no começo, e o saldo trágico de 2 mortes violentas em poucas horas era apenas o sangrento prelúdio do massacre generalizado que viria nos próximos dias. O domingo, 19 de julho,
Amanheceu com um silêncio pesado e opressivo sobre o interior de Colinas. Na casa dos Almeida, Sebastião e seu irmão Paulo sabiam perfeitamente bem que a morte de Carlos Ferreira no confronto do dia anterior significava retaliação certa e brutal. Também convocaram reforços urgentemente, chamando primos que moravam em fazendas vizinhas, amigos de longa data, trabalhadores rurais que deviam favores antigos à família. Até o meio da tarde, a propriedade modesta dos Almeida estava improvisadamente fortificada com 11 homens armados, determinados a defender suas vidas. O delegado titular de Colinas, Osvaldo Mendes, 43 anos, veterano de polícia que conhecia bem a dinâmica violenta do interior, tentou desesperadamente intervir antes que a situação piorasse ainda mais. Com apenas 3 policiais militares mal equipados à sua disposição, chegou de viatura à propriedade dos Ferreira na manhã ensolarada de domingo. Encontrou Raimundo Ferreira sentado na varanda, cercado por homens armados, com expressão de ódio absoluto no rosto endurecido. Seu Raimundo, o senhor precisa se acalmar e deixar a lei resolver essa situação. A violência só vai trazer mais morte e sofrimento para todo mundo, disse o delegado com voz firme, mas conciliadora. Raimundo olhou friamente para o delegado e respondeu com voz baixa, mas carregada de determinação inabalável. Doutor Osvaldo, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pode ir embora daqui. Isso aqui é questão de honra de família. A lei do senhor não resolve nada aqui, não. Então a gente vai resolver do nosso jeito, do jeito que sempre foi feito nessas bandas. O delegado tentou argumentar sobre as consequências legais, sobre prisões inevitáveis, sobre o sofrimento das famílias, mas suas palavras caíam em ouvidos completamente surdos. Raimundo e seus homens já haviam cruzado uma linha invisível de onde não havia mais retorno possível. A vingança consumia qualquer resquício de racionalidade que ainda pudesse existir naqueles homens transfigurados pela dor e pelo ódio. O que você está prestes a descobrir agora mostra de forma chocante como a sede insaciável de vingança transformou seres humanos comuns em verdadeiras máquinas implacáveis de matar sem piedade. Na madrugada fria de segunda-feira, 20 de julho, os Ferreira atacaram novamente a propriedade dos Almeida. Desta vez, eram 16 homens fortemente armados que se aproximaram silenciosamente da propriedade inimiga sob o manto protetor da escuridão total, pois era noite de lua nova. A estratégia militar improvisada era completamente diferente do confronto direto e caótico do sábado. Não haveria tiroteio aberto e prolongado. Raimundo Ferreira, auxiliado por um primo que servira no exército nos anos 80, planejara cuidadosamente um cerco tático que impediria qualquer tentativa de fuga dos Almeida cercados. Posicionaram-se metodicamente em pontos estratégicos cuidadosamente escolhidos ao redor da casa principal de alvenaria e das 2 casas menores de madeira onde viviam outros membros da família Almeida. Às 4h42 da madrugada, quando a madrugada ainda era escura e fria, começaram a atirar simultaneamente de todas as direções possíveis. O barulho ensurdecedor dos tiros múltiplos rompeu violentamente o silêncio absoluto da madrugada, acordando não apenas os Almeida aterrorizados, mas toda a vizinhança dispersa em um raio impressionante de 2 quilômetros. Os Almeida responderam desesperadamente ao fogo cerrado, mas estavam em clara e óbvia desvantagem tática e numérica, cercados completamente por todos os lados e sem qualquer possibilidade real de fuga pela escuridão. Lutavam apenas pela sobrevivência imediata de suas vidas. O tiroteio intenso durou mais de 50 minutos angustiantes, com intervalos breves e tensos, quando ambos os lados precisavam urgentemente recarregar as armas antigas ou mudar rapidamente de posição para evitar serem alvejados. Quando o sol finalmente começou a nascer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, 3 Almeida estavam mortos no terreiro ensanguentado. Sebastião Almeida,
O patriarca de 46 anos foi atingido mortalmente por múltiplos tiros quando tentou desesperadamente sair pela porta estreita dos fundos para buscar ajuda. Seu filho Miguel, 22 anos, morreu ainda na varanda de madeira da casa, caído de bruços, ainda segurando firmemente a espingarda que tentara usar para se defender. E Paulo Almeida, o homem que matara Carlos Ferreira no primeiro confronto de sábado, e cujo filho Marcelo também morrera, foi encontrado morto no quintal com 4 perfurações de bala espalhadas pelo corpo. Os Ferreira se retiraram estrategicamente do local quando a luz crescente do amanhecer tornou suas posições vulneráveis e facilmente identificáveis. Deixaram para trás 3 Almeida mortos, 2 gravemente feridos sangrando no chão e a propriedade completamente destruída pelas dezenas de tiros. Mas também levaram baixas do confronto prolongado. Um primo distante de Raimundo fora atingido dolorosamente na perna esquerda, outro no ombro direito. A contabilidade macabra e crescente da guerra já somava 5 mortos em apenas 3 dias de confronto. O delegado Oswaldo Mendes enviou um telegrama absolutamente desesperado para a capital São Luís, pedindo reforços policiais urgentes e intervenção estadual imediata. A resposta oficial das autoridades estaduais só chegaria 4 longos dias depois. Tarde demais para evitar a maior parte do derramamento brutal de sangue que ainda estava por vir naquelas terras amaldiçoadas. A notícia horripilante da guerra sangrenta entre as famílias se espalhou rapidamente por toda a região como fogo descontrolado na palha seca. Pequenos povoados e fazendas vizinhas entraram em alerta máximo de segurança, com moradores trancando portas e janelas mesmo durante o dia claro, temendo genuinamente que a violência descontrolada se alastrasse muito além das propriedades específicas dos Ferreira e Almeida. E se você está acompanhando essa história real e chocante que aconteceu no interior do Maranhão, faz o seguinte para mim: se inscreve agora no canal e deixa nos comentários qual foi a parte que mais te impactou até agora. Mas quero que você seja bem específico. Conta qual momento exato te deixou mais chocado. Foi a morte do jovem Marcelo? A frieza do Raimundo ao planejar vingança? Ou talvez a recusa dele em ouvir o delegado? Essa interação sua é muito importante porque me ajuda a entender como essas histórias reais impactam cada pessoa de forma diferente. E ativa o sininho porque toda semana eu trago casos reais que mostram o lado mais sombrio da natureza humana e as consequências devastadoras das escolhas que fazemos. Agora, vamos continuar, porque o pior ainda está por vir. Comerciantes locais fecharam apressadamente suas portas em Colinas, e a feira semanal, que acontecia religiosamente toda segunda-feira pela manhã, foi cancelada pela primeira vez em 23 anos de tradição ininterrupta. O medo era absolutamente palpável nas ruas desertas e silenciosas da pequena cidade. Crianças foram proibidas terminantemente pelos pais de ir à escola municipal, que ficava exatamente no caminho entre as 2 propriedades em guerra. O posto de saúde local funcionava apenas para emergências extremas, com os profissionais de saúde genuinamente temendo se tornarem alvos acidentais dos atiradores. A igreja católica local permaneceu fechada por determinação do padre, e o vigário que atendia a comunidade há 15 anos refugiou-se temporariamente em um município vizinho mais seguro até que a situação se acalmasse. Os Almeida sobreviventes, mulheres chorosas carregando crianças pequenas aterrorizadas, velhos sendo amparados por netos, abandonaram completamente suas casas ainda na manhã ensolarada de segunda-feira, logo após o cerco mortífero que matara Sebastião, Miguel e Paulo. Todos se espalharam apavorados por propriedades de parentes distantes e municípios vizinhos como Imperatriz, Açailândia e Balsas, buscando desesperadamente alguma segurança. Mas a diáspora forçada não trouxe a segurança esperada e necessária.
Raimundo Ferreira, completamente consumido pela sede aparentemente insaciável de vingança, que não se saciara nem mesmo com as 3 mortes recentes dos Almeida, estava absolutamente determinado a encontrar e executar cada membro sobrevivente da família rival. Em sua mente profundamente perturbada pela dor aguda da perda do filho Carlos, não bastava absolutamente ter vencido os confrontos diretos. Ele queria, sinceramente, o extermínio completo e total da linhagem Almeida, até o último homem que carregasse aquele sobrenome amaldiçoado. Organizou então verdadeiros grupos especializados de caça humana, pequenos batalhões improvisados de 2 ou 3 homens fortemente armados, que percorriam metodicamente estradas vicinais empoeiradas e povoados distantes, perguntando insistentemente aos moradores locais, aterrorizados sobre o paradeiro de qualquer Almeida. Ofereciam dinheiro considerável por informações precisas, ameaçavam violentamente quem se recusasse a colaborar e transformaram toda a região sul do Maranhão em uma verdadeira zona psicológica de guerra e terror. Os grupos operavam com uma eficiência sinistra e bem coordenada, dividiam-se metodicamente por diferentes rotas geográficas, comunicando-se primitivamente através de recados deixados em pontos estratégicos previamente combinados. Um pedaço de pano vermelho amarrado em uma árvore específica significava nada encontrado até o momento. Uma pedra branca, colocada sobre determinado marco quilométrico da estrada, indicava pista quente e promissora. Essa organização rudimentar, porém surpreendentemente eficaz, transformou a caçada desesperada em uma operação quase militar improvisada que aterrorizava toda a população local. Moradores de povoados próximos e fazendas isoladas viviam em constante e sufocante tensão psicológica. Aqueles que tinham alguma ligação genealógica com ambas as famílias, e eram muitos, dada a complexa e entrelaçada rede de parentesco característica do interior maranhense, sentiam-se especialmente vulneráveis e expostos. Alguns chegaram ao ponto de mentir descaradamente sobre seus sobrenomes verdadeiros, quando questionados agressivamente por estranhos armados, temendo racionalmente serem confundidos com Ferreira ou Almeida e se tornarem vítimas trágicas e acidentais da guerra. Na terça-feira, 21 de julho, um dos grupos de caça comandado pessoalmente por Roberto Ferreira, o filho mais novo de Raimundo, com apenas 21 anos, recebeu uma informação valiosa e precisa. Um comerciante local de Riachão, pequeno povoado a 12 quilômetros de Colinas, mencionou discretamente ter visto Flávio Almeida, 29 anos, primo de 2º grau de Sebastião, escondido na casa de um compadre antigo, na periferia pobre do povoado. Flávio Almeida era marceneiro habilidoso, trabalhava por conta própria, fazendo móveis sob encomenda, e raramente se envolvia nos assuntos mais polêmicos e conflituosos da família. Estava refugiado em Riachão exatamente por acreditar que, por não ter participado absolutamente de nenhum dos confrontos diretos e violentos, não seria considerado alvo prioritário pelos Ferreira enraivecidos. Estava tragicamente e completamente enganado sobre isso. Os 2 Ferreira chegaram à casa humilde do compadre ao amanhecer nebuloso de terça-feira. Quando a névoa baixa ainda cobria o povoado inteiro, bateram violenta e insistentemente na porta de madeira frágil, acordando não apenas os moradores apavorados da casa, mas toda a vizinhança pobre que dormia. O compadre de Flávio, homem simples e honesto, que trabalhava como lavrador, tentou corajosamente negar a presença do rapaz foragido, mas os Ferreira já haviam avistado pela janela sem cortina a mochila de lona característica de Flávio, encostada no canto empoeirado da sala pequena. Invadiram violentamente a residência humilde, literalmente derrubando a porta frágil com chutes brutais. Flávio estava escondido aterrorizado em um pequeno quarto minúsculo nos fundos da casa. Ao ouvir o barulho dos invasores furiosos quebrando a porta,
tentou desesperadamente fugir pela janela estreita, mas ficou perigosamente preso por alguns segundos cruciais enquanto tentava passar seu corpo pelo espaço estreito. Foi tempo mais que suficiente para que Roberto Ferreira e seu companheiro o alcançassem no quintal de terra batida. Flávio implorou desesperadamente por sua vida com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse entre soluços que não participara de nenhum dos confrontos violentos, que era apenas um trabalhador honesto tentando sobreviver dignamente, que tinha a esposa grávida de 6 meses esperando ansiosamente por ele em outro município. Suas súplicas desesperadas e genuínas foram completamente ignoradas pelos homens de coração endurecido. Roberto Ferreira, com o rosto absolutamente endurecido e os olhos completamente vazios de qualquer humanidade, disse apenas friamente antes de apertar o gatilho: "Você é Almeida? Então isso basta para você morrer hoje." Os tiros secos ecoaram pelo povoado absolutamente silencioso do amanhecer. 5 disparos certeiros e deliberados atingiram Flávio em pontos vitais, que caiu pesadamente no chão de terra batida dura do quintal. Quando os Ferreira partiram calmamente do local, deixaram para trás não apenas um corpo ainda quente, sangrando, mas uma comunidade inteira profundamente traumatizada pelo que testemunhara. Crianças pequenas que ouviram os tiros altos chorariam copiosamente por semanas inteiras, tendo pesadelos recorrentes. O compadre que abrigara Flávio tentando ajudar um amigo nunca mais seria psicologicamente o mesmo. Carregaria para sempre a culpa pesada e dolorosa de não ter conseguido proteger o amigo que confiara nele. A notícia chocante da execução sumária de Flávio Almeida chegou aos sobreviventes dispersos da família ainda na manhã ensolarada de terça-feira. O corpo perfurado foi encontrado por um vizinho corajoso e levado ao minúsculo posto policial de Riachão. A polícia local, completamente despreparada e absolutamente sem recursos materiais ou humanos para lidar com a escalada assustadora de violência, apenas fotografou o cadáver para o inquérito e iniciou uma investigação formal que absolutamente todos sabiam ser completamente inútil e que não daria em nada. Para os Almeida sobreviventes, que ainda tinham força física e coragem psicológica para continuar lutando, a execução brutal de Flávio, um não combatente pacífico que apenas tentava sobreviver longe do conflito, foi definitivamente a gota d'água que transbordou o copo. Se os Ferreira estavam metodicamente caçando e executando sistematicamente qualquer pessoa com sobrenome Almeida, independentemente completamente de seu envolvimento real nos confrontos iniciais, então não havia absolutamente mais espaço para meio termo, negociação ou qualquer esperança realista de paz futura. 3 Almeida sobreviventes se reuniram secretamente em uma fazenda completamente abandonada, próxima à divisa administrativa com o município de Balsas. Entre eles estava Alexandre Almeida, 30 anos, primo de 3º grau de Sebastião, que trabalhava como vaqueiro experiente em uma fazenda de gado próxima. Alexandre era regionalmente conhecido por sua frieza emocional e habilidade natural com armas de fogo de diversos calibres. Havia servido obrigatoriamente no Exército Brasileiro durante os anos 90 e mantinha rigorosamente a disciplina militar em seus gestos precisos e planejamento metódico. Foi Alexandre quem traçou friamente o plano detalhado de retaliação violenta. Estudou cuidadosamente os movimentos conhecidos dos Ferreira, identificou metodicamente alvos vulneráveis e periféricos e decidiu que atacariam estrategicamente não os combatentes diretos e bem armados, mas sim familiares periféricos, desarmados e desprotegidos, exatamente como os Ferreira haviam feito covardemente com Flávio. A lógica era absolutamente brutal, mas assustadoramente simples e direta. Se os Ferreira queriam realmente guerra total, sem regras nem limites,
Então, teriam exatamente guerra total sem piedade. Na quarta-feira, 22 de julho, os três Almeida executaram seu plano elaborado com precisão quase militar impressionante. O alvo cuidadosamente escolhido era Antônio Ferreira, 33 anos, primo de quarto grau de Raimundo, que morava modestamente na periferia pobre de Colinas com sua pequena família. Antônio era pedreiro. Trabalhava honestamente em obras de construção civil pela região inteira e, como Flávio Almeida antes dele, não participara diretamente de nenhum dos confrontos sangrentos. Os Almeida chegaram à modesta casa de alvenaria de Antônio por volta das 5:30 da tarde, quando o sol já começava a baixar, pintando o céu de laranja. Vieram em uma caminhonete velha, Toyota, sem placas identificadoras. Estacionaram deliberadamente e desafiadoramente diretamente em frente ao portão baixo de metal. Não havia absolutamente nenhum subterfúgio, nenhuma tentativa de disfarce ou ocultação. Era uma execução pública anunciada e premeditada. Antônio estava tranquilamente no quintal de sua casa, consertando a bicicleta velha de seu filho, quando ouviu o barulho característico do motor diesel parando em frente. Antes que pudesse sequer reagir ou entender o que estava acontecendo, os três homens fortemente armados já haviam pulado agilmente o muro baixo que cercava modestamente a propriedade. Alexandre Almeida apontou uma espingarda calibre 12 diretamente para o peito exposto de Antônio e ordenou com voz gelada: "Chama toda a sua família agora. Todos para o quintal. Rápido!" Joana Ferreira, esposa dedicada de Antônio, saiu apressadamente da cozinha ao ouvir vozes alteradas e ameaçadoras no quintal. Com ela vieram Lucas, 15 anos, e André, 13 anos, os dois filhos únicos do casal trabalhador. Ao ver os três homens armados e mascarados com lenços, Joana tentou instintivamente se colocar protetoramente entre eles e o marido, mas foi brutal e violentamente empurrada para o lado, caindo no chão. Alexandre olhou friamente para Antônio e disse com voz completamente desprovida de emoção: "Seu primo Raimundo matou nosso primo Flávio, que não tinha nada com essa guerra. Agora vocês vão pagar do mesmo jeito." Os tiros foram disparados a queima-roupa, executando metodicamente primeiro Antônio, depois os dois adolescentes apavorados que tentavam inutilmente se proteger. Os Almeida partiram rapidamente do local em alta velocidade, deixando Joana Ferreira completamente desesperada e traumatizada, ajoelhada no chão de terra entre os três corpos ensanguentados de seu marido e filhos únicos, seu choro lancinante e desesperado ecoando pelas ruas desertas e silenciosas de Colinas. Vizinhos que testemunharam aterrorizados a cena brutal de longe, escondidos atrás de janelas e portas, permaneceram completamente trancados em suas casas, apavorados demais para oferecer qualquer ajuda imediata à mulher que gritava desesperadamente. A execução sumária e covarde de Lucas e André Ferreira, dois adolescentes inocentes que absolutamente não tinham qualquer envolvimento direto ou indireto no conflito sangrento, marcou definitivamente o ponto de não retorno absoluto. Até aquele momento terrível, apesar de toda a brutalidade extrema demonstrada, havia uma linha moral tácita ainda que extremamente frágil, que não fora completamente cruzada. Crianças e adolescentes permaneciam teoricamente, ao menos na teoria, fora do alcance direto da vingança sangrenta entre os homens adultos. Com a morte brutal e premeditada dos garotos inocentes, essa última barreira moral desmoronou completa e definitivamente. A notícia horripilante se espalhou pela região com velocidade absolutamente assustadora. Quando chegou finalmente aos ouvidos de Raimundo Ferreira, que estava na fazenda onde se preparava para organizar mais caçadas, o patriarca dos Ferreira literalmente empalideceu visivelmente. Não por horror genuíno ao que acontecera com as crianças inocentes. Seu senso básico de humanidade há muito tempo fora completamente consumido e destruído pela vingança obsessiva, mas sim pela compreensão súbita e aterradora
de que agora absolutamente ninguém estava realmente seguro, nem mesmo suas próprias netas pequenas que viviam protegidas com uma tia em município vizinho distante. A guerra havia se transformado em algo muito além de simples vingança por honra ferida ou galinha supostamente roubada. Tornara-se um extermínio mútuo absolutamente sem regras, sem limites morais, sem qualquer possibilidade realista de reconciliação futura. O interior do Maranhão estava literalmente em chamas e o sangue continuaria inevitavelmente a jorrar pela terra vermelha. Na manhã ensolarada de quinta-feira, 23 de julho, 7 dias completos após o início sangrento do conflito brutal, helicópteros da Polícia Militar do Maranhão finalmente chegaram ruidosamente à região de Colinas. O governador do estado, pressionado intensamente pela mídia nacional, que começara a cobrir extensivamente a Guerra da Galinha, autorizou finalmente o envio emergencial de um efetivo especial de 18 policiais militares, bem treinados e equipados para tentar conter desesperadamente o massacre que se alastrava. O capitão Luiz Henrique Santos, comandante militar da Operação Especial, era um veterano condecorado com 22 anos de carreira policial. Havia participado de operações perigosas contra quadrilhas violentas de assaltantes de banco, enfrentado corajosamente traficantes fortemente armados em favelas, mas absolutamente nada em sua longa carreira preparara adequadamente para o cenário dantesco que encontrou no interior maranhense. Ao sobrevoar a região extensa antes de pousar o helicóptero, viu propriedades completamente abandonadas, casas parcialmente queimadas, currais destruídos e o que pareciam claramente ser corpos ainda insepultos, cobertos precariamente por lonas plásticas azuis. Parecia genuinamente zona de combate militar ativo, não uma comunidade rural brasileira pacífica, declararia mais tarde profundamente chocado ao jornal O Imparcial de São Luís. O capitão estabeleceu rapidamente um comando temporário improvisado no centro urbano de Colinas, requisitando oficialmente a escola municipal como base estratégica de operações. Mas os recursos materiais disponíveis eram dramaticamente escassos e insuficientes. Munição limitada, apenas 3 veículos em condições precárias de funcionamento e equipamento de comunicação via rádio que mal funcionava adequadamente na região acidentada. A primeira ação prioritária da força policial foi tentar localizar e prender os líderes identificados de ambas as famílias em guerra, mas Raimundo Ferreira e os Almeida remanescentes já haviam inteligentemente se espalhado, usando estrategicamente a geografia extremamente acidentada do interior maranhense e o conhecimento profundo e íntimo do território para se manterem sempre um passo à frente das autoridades que os perseguiam. Apesar da presença ostensiva da força policial, a violência brutal não cessou imediatamente como todos esperavam. Na tarde quente de quinta-feira, Eduardo Ferreira, 24 anos, irmão do falecido Carlos, dirigia seu caminhão velho Chevrolet pela estrada poeirenta que liga Colinas à Imperatriz. Transportava sacos pesados de arroz que tentaria vender desesperadamente em feiras da região, uma das pouquíssimas atividades econômicas que ainda mantinha minimamente a família Ferreira funcionando financeiramente. Eduardo não sabia que estava sendo cuidadosamente seguido à distância segura. 2 Almeida, em uma motocicleta Honda roubada, mantinham distância de aproximadamente 200 metros, esperando pacientemente o momento ideal para executar o ataque planejado. Quando o caminhão barulhento passou por um trecho particularmente isolado da estrada de terra, margeado densamente por mata fechada de cerrado maranhense, os Almeida aceleraram violentamente, aproximaram-se pela lateral esquerda vulnerável e começaram a atirar metodicamente,
As primeiras balas certeiras estilhaçaram completamente o vidro do lado do motorista. Eduardo, em pânico absoluto, pisou fundo desesperadamente no acelerador enferrujado, mas o caminhão velho e sobrecarregado não tinha potência suficiente para escapar da motocicleta ágil e veloz. Mais tiros precisos atingiram os pneus traseiros, fazendo o veículo pesado descontrolar perigosamente. O caminhão saiu violentamente da pista estreita, rodou várias vezes levantando nuvem de poeira e capotou espetacularmente na beira da estrada num barranco. Eduardo ficou preso dolorosamente nas ferragens retorcidas do veículo destruído, sangrando abundantemente por múltiplos ferimentos graves espalhados pelo corpo. Os Almeida pararam calmamente a motocicleta, desceram metodicamente e se aproximaram do veículo tombado fumegante. Eduardo ainda estava tecnicamente vivo, gemendo baixo de dor insuportável e pedindo clemência. Um dos Almeida disparou friamente mais 4 tiros a queima-roupa, garantindo absolutamente que não haveria nenhum sobrevivente. Quando a polícia militar finalmente chegou ao local do ataque, alertada por um caminhoneiro que passara pelo trecho alguns minutos depois e vira o caminhão capotado, encontrou Eduardo Ferreira morto no volante retorcido, crivado de balas. Os sacos de arroz estavam espalhados pela estrada empoeirada, misturados tragicamente com estilhaços de vidro e manchas escuras de sangue. Era oficialmente a 9ª morte documentada do conflito sangrento. Entre quinta e sexta-feira, a violência atingiu seu pico mais terrível e desesperador. Mais 4 pessoas foram brutalmente mortas em uma série coordenada de emboscadas cruéis, confrontos violentos e execuções sumárias espalhadas por uma área extensa de 40 quilômetros quadrados. Ferreira matava Almeida. Almeida matava Ferreira em um ciclo vicioso de morte que parecia se alimentar de si mesmo eternamente. Rafael Ferreira, 26 anos, primo próximo de Raimundo, foi sumariamente executado ao sair de uma pequena bodega na periferia de Colinas. 2 tiros certeiros na nuca, execução profissional em plena luz do dia. Testemunhas aterrorizadas viram claramente 2 homens mascarados fugindo rapidamente de motocicleta, mas absolutamente ninguém teve coragem de prestar depoimento formal à polícia por medo de retaliação. Gustavo Almeida, 38 anos, cunhado distante de Sebastião, que trabalhava honestamente como agricultor em uma propriedade arrendada, foi encontrado morto em sua própria roça de mandioca. Fora emboscado covardemente enquanto trabalhava completamente sozinho e desarmado, longe de qualquer ajuda possível. O corpo apresentava sinais evidentes e perturbadores de tortura antes da execução final. Uma escalada na brutalidade que indicava claramente que o ódio entre as famílias transcendera completamente qualquer lógica de vingança proporcional ou justiça. Uma mulher foi morta nesse período terrível. Conceição Ferreira, 35 anos, esposa de um Ferreira que já estava preso pela polícia, foi covardemente alvejada quando voltava do mercado local carregando sacolas de compras. As mortes de mulheres, até então cuidadosamente evitadas por ambos os lados, por uma questão de honra masculina distorcida, mostravam definitivamente que não havia mais absolutamente nenhum limite ou código de conduta. A cada morte violenta, a contabilidade macabra se tornava mais difícil e mais trágica de acompanhar e documentar. Primos, sobrinhos, cunhados, agregados, trabalhadores rurais que simplesmente tinham a má sorte de trabalhar para a família errada no momento errado. A rede complexa de parentesco era tão entrelaçada e complicada que muitas vítimas inocentes tinham laços de sangue diretos com ambos os lados do conflito. Geraldo Almeida Ferreira, um homem de 50 anos, cujo sobrenome duplo indicava exatamente o problema existencial que enfrentava. Era filho de mãe Almeida e pai Ferreira. Havia vivido toda a sua vida pacífica, tentando desesperadamente manter boas relações diplomáticas com ambas as famílias.
foi brutalmente executado por Ferreira radicais que não acreditaram quando ele tentou explicar apressadamente seu parentesco misto e sua neutralidade. "Se você tem sangue Almeida, vai morrer como Almeida", disseram friamente antes de executá-lo sem piedade. Crianças órfãs começaram a aparecer em número crescente e alarmante. Meninos e meninas que haviam perdido tragicamente pais, tios que os criavam, avós que os protegiam. O Serviço Social Municipal de Colinas, completamente despreparado e sem estrutura para uma crise humanitária dessa magnitude sem precedentes, tentava improvisar abrigos temporários e acolhimento emergencial, mas os recursos eram praticamente inexistentes. A 12ª morte documentada foi de um jovem que simbolizou para a sociedade maranhense o absurdo completo e a tragédia da situação. Vinícius Ferreira, apenas 17 anos, filho de um primo distante de Raimundo, que vivia e estudava em São Luís. Vinícius cursava o 2º ano do ensino médio em escola técnica da capital. Sonhava em ser mecânico automotivo e raramente visitava o interior distante. Estava em Colinas apenas porque fora passar o feriado prolongado com a avó materna, que não via há meses. Na manhã ensolarada de sábado, 25 de julho, Vinícius saiu tranquilamente da casa simples da avó para comprar pão fresco na padaria do centro de Colinas. Caminhava despreocupadamente pela rua principal, ainda vazia, quando 2 Almeida em uma motocicleta o avistaram casualmente. Reconheceram, através de informações que haviam coletado, que uma ferreira de São Luís estava hospedando um neto adolescente. Não perguntaram nada. Não verificaram identidade, não hesitaram. Desceram bruscamente da motocicleta no meio da rua em plena luz do dia e dispararam friamente contra o garoto desarmado e indefeso. Vinícius tentou correr desesperadamente, mas foi atingido covardemente pelas costas. Caiu pesadamente na calçada de cimento em frente à padaria, enquanto dezenas de pessoas assistiam absolutamente horrorizadas e paralisadas pelo medo. Vinícius agonizou por quase 10 minutos intermináveis antes de morrer sozinho na calçada. Chamava desesperadamente pela mãe distante. Dizia entre lágrimas que não entendia por que estava sendo morto. Implorava por ajuda que não chegava, mas ninguém ousou se aproximar para socorrê-lo. As pessoas temiam racionalmente que os assassinos ainda estivessem escondidos por perto, esperando. Quando finalmente a polícia chegou correndo e a ambulância foi chamada pelo rádio, Vinícius já estava morto. Seus olhos abertos e sem vida fitavam o céu azul do Cerrado maranhense. A morte brutal de Vinícius Ferreira finalmente mobilizou a sociedade maranhense de forma definitiva e massiva. O garoto era um estudante promissor, sem absolutamente qualquer envolvimento no conflito sangrento, morto covardemente em pleno centro da cidade, em horário comercial movimentado. Sua morte não podia ser ignorada ou minimizada como mais uma simples vítima estatística da guerra rural. Jornais de São Luís estamparam a foto de Vinícius sorrindo de uniforme escolar na capa, com manchetes absolutamente chocantes. Adolescente inocente executado na Guerra da Galinha. Massacre no interior atinge jovem estudante. Até quando a violência continuará? A televisão local enviou equipes especiais para cobrir extensivamente o conflito e, pela primeira vez, o resto inteiro do Brasil tomou pleno conhecimento da dimensão assustadora da tragédia maranhense. A pressão pública nacional forçou o governador a agir de forma muito mais decisiva. Na tarde de sábado, um efetivo adicional de 22 policiais militares foi enviado emergencialmente para a região, junto com promotores públicos e equipes especializadas de investigação criminal. A ordem era absolutamente clara e direta: prender todos os envolvidos de ambos os lados e terminar definitivamente com o massacre de uma vez por todas. Mas mesmo com 40 policiais fortemente armados na região, a máquina de morte que Ferreira e Almeida haviam criado meticulosamente não pararia imediatamente. Haveria tragicamente mais uma morte.
a última, a 13ª, antes que o silêncio finalmente caísse pesado sobre o interior ensanguentado de Colinas. No domingo, 26 de julho, policiais receberam uma informação crucial e confiável. Raimundo Ferreira, o patriarca que iniciara toda a guerra sangrenta, estava escondido em uma fazenda completamente abandonada, próxima da divisa com o estado do Tocantins, acompanhado de 5 homens leais de sua família. A fonte da informação era extremamente confiável. Um primo dos Ferreira que, genuinamente horrorizado com a morte covarde de Vinícius, decidira colaborar com as autoridades, apesar dos riscos. O capitão Luiz Henrique Santos organizou pessoalmente a operação de captura. 16 policiais militares cercaram estrategicamente a fazenda abandonada ainda antes do amanhecer, posicionando-se militarmente para evitar qualquer tentativa de fuga. Quando o sol nasceu pintando o horizonte de laranja, através de um megafone policial improvisado, o capitão intimou formalmente Raimundo Ferreira a se entregar pacificamente. Raimundo recusou inicialmente a rendição. De dentro da casa de alvenaria precária que servia de esconderijo, gritou que só se entregaria se garantissem sua integridade física e que não seria linchado pela população revoltada. O capitão, extremamente experiente em negociações delicadas, garantiu pessoalmente a segurança e pediu que Raimundo pensasse seriamente nas consequências de resistir. Mais mortes desnecessárias, possivelmente a sua própria e dos homens leais que estavam com ele. A negociação tensa durou quase 2 horas e meia. Durante esse tempo precioso, o capitão aproveitou estrategicamente para estabelecer uma conexão humana com Raimundo, falando calmamente sobre família, sobre a dor da perda, sobre o futuro das crianças órfãs que ambos os lados haviam criado tragicamente, sobre a possibilidade de parar antes que mais sangue inocente fosse derramado. Lentamente, a resistência dura de Raimundo foi se dissolvendo gradualmente. A exaustão física e emocional de 9 dias consecutivos de guerra finalmente o alcançara pesadamente. Por volta das 9h15 da manhã, Raimundo Ferreira saiu lentamente da casa, com as mãos erguidas tremendo. Seus 5 companheiros o seguiram cabisbaixos. O que a polícia viu chocou profundamente até mesmo os policiais mais experientes e veteranos. Raimundo parecia ter envelhecido literalmente décadas em poucos dias terríveis. Magro, com olheiras profundas, cabelos e barba grisalhos completamente desgrenhados, roupas sujas de terra e sangue, ele mais parecia um fantasma ambulante do que o temível patriarca que iniciara o massacre. Antes de ser formalmente algemado, Raimundo Ferreira fez uma declaração espontânea que seria citada extensamente nos jornais por semanas. Matei quantos precisava matar. Meu filho Carlos está vingado. Os Almeida pagaram caro pelo que fizeram. Mas, e aqui sua voz dura falhou pela primeira vez, mostrando emoção. Eu não sei se valeu a pena tudo isso. Nos dias seguintes à prisão dramática, outros membros de ambas as famílias foram sistematicamente presos. Alguns se entregaram voluntariamente, completamente exaustos pela guerra e sem mais vontade de continuar lutando. Outros foram capturados em operações policiais que varreram toda a região extensa, verificando todas as fazendas, casas e possíveis esconderijos conhecidos. Alexandre Almeida, o ex-militar que planejara e executara friamente o ataque à família de Antônio Ferreira, foi capturado na segunda-feira em uma fazenda próxima a Balsas. Não resistiu à prisão, mas também não demonstrou absolutamente qualquer arrependimento genuíno. Quando questionado especificamente sobre a morte dos adolescentes Lucas e André, disse apenas com voz fria: "Guerra é guerra. Ferreira matou nosso primo Flávio, que não tinha nada com isso. Eu fiz exatamente o mesmo." Roberto Ferreira, o filho mais novo de Raimundo, com apenas 21 anos, que participara da execução sumária de Flávio Almeida, foi preso na terça-feira. Diferentemente de Alexandre, que manteve frieza,
Roberto desmoronou completamente ao ser capturado, chorando convulsivamente e repetindo como um mantra que só queria vingar o irmão Carlos morto. Mas mesmo com as principais lideranças identificadas já presas, a máquina de morte ainda deu seu último suspiro trágico. Na tarde de terça-feira, 28 de julho, Márcio Ferreira, um primo de terceiro grau de Raimundo, que não sabia que os líderes haviam sido capturados, emboscou covardemente Júlio Almeida na estrada principal que liga Colinas à Imperatriz. Júlio, 25 anos, voltava de São Luís, onde fora buscar mantimentos para a família refugiada e escondida. Márcio Ferreira o esperou pacientemente em uma curva fechada da estrada de terra, escondido estrategicamente atrás de pedras grandes. Quando a caminhonete de Júlio passou devagar pela curva, Márcio disparou 6 vezes com uma espingarda calibre 12. Júlio Almeida morreu praticamente instantaneamente, tornando-se trágica e oficialmente a 13ª e última vítima fatal da Guerra da Galinha. Márcio Ferreira foi capturado minutos depois por uma patrulha policial que patrulhava intensivamente a área. Ainda segurava a espingarda fumegante quando os policiais o cercaram. Na quarta-feira, 29 de julho, 11 dias após o início sangrento do conflito, a investigação policial finalmente revelou a verdade devastadora que desencadeara toda a tragédia absurda. A galinha de Raimundo Ferreira nunca havia sido roubada pelos Almeida. O animal simplesmente havia fugido do galinheiro durante a noite, provavelmente assustado por algum animal silvestre, e apareceu 3 dias depois, andando sozinho pela estrada vicinal, a menos de 300 metros da propriedade dos Ferreira. Um morador simples da região a encontrou, reconheceu como sendo de Raimundo pela marcação característica nas penas e levou o animal de volta. Mas a propriedade dos Ferreira estava completamente abandonada. A família inteira estava envolvida na guerra ou fugindo desesperadamente dela. O morador bondoso deixou a galinha amarrada no galinheiro vazio e foi embora, completamente sem saber do massacre que a ausência temporária do animal havia causado. Mas a revelação mais absolutamente chocante veio quando peritos veterinários investigaram detalhadamente a galinha que Carlos Ferreira afirmara categoricamente ter visto sendo abatida na propriedade dos Almeida. Através de recibos comerciais e testemunhos múltiplos, confirmou-se definitivamente que aquele animal pertencia aos próprios Almeida, comprado 5 dias antes em uma feira de aves em Imperatriz por R$ 55, valor significativo para a época e para a realidade econômica local. Carlos Ferreira, em sua pressa desesperada para confirmar as suspeitas paranoicas do pai, vira exatamente o que queria ver. Uma galinha sendo abatida, obviamente devia ser a galinha roubada. Não verificou cuidadosamente, não confirmou com mais atenção, não perguntou nada a ninguém. Apenas correu desesperadamente para casa e desencadeou uma guerra que custaria 13 vidas preciosas, incluindo a sua própria. Quando a verdade devastadora foi formalmente informada a Raimundo Ferreira na cela úmida da prisão, testemunhas presentes relataram que o patriarca não disse uma única palavra. Apenas baixou a cabeça pesadamente, apoiou o rosto enrugado nas mãos calejadas e começou a chorar em silêncio. Um choro profundo, convulsivo, que sacudia todo o seu corpo magro. Chorou pelo filho Carlos morto desnecessariamente, pelos primos e sobrinhos executados, pelas crianças órfãs que deixara e, sobretudo, pelo absurdo completo e insano de tudo que acontecera por uma galinha que nunca foi roubada. Os julgamentos começaram em 1999 e se estenderam por 3 longos anos de processo judicial. O Tribunal de Júri do Maranhão tratou o caso como absolutamente prioritário, mas a complexidade era enorme e desafiadora.
13 mortes violentas, dezenas de réus, centenas de testemunhas, muitas das quais aterrorizadas demais para depor publicamente. Raimundo Ferreira foi julgado primeiro em abril de 1999. Acusado de homicídio qualificado múltiplo, foi condenado a 63 anos de prisão em regime fechado. Durante o julgamento público, que durou 5 dias intensos, detalhes absolutamente chocantes da guerra vieram à tona através de depoimentos. Testemunhas relataram com detalhes execuções sumárias, o planejamento das emboscadas e a frieza assustadora com que homens que eram primos e compadres se matavam mutuamente. O promotor do caso, Dr. Fernando Cavalcante, 38 anos, descreveu emocionadamente o conflito em seu discurso final como a expressão mais brutal da cultura da honra, levada ao extremo absoluto e mais doentio. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou, como eu me arrepiei ao escrever, deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias como essa. Compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe beleza e bondade neste mundo, que conexões impossíveis podem acontecer quando menos esperamos. Um abraço enorme.